Fala pessoal, e no daily de hoje eu vou falar a respeito dessa opção aqui, Choice, que você pode colocar em qualquer field do Django, certo? No vídeo anterior, quando eu estava falando a respeito das expressões condicionais, eu utilizei como exemplo este modelo aqui que chama cliente. E uma certa pessoa me perguntou por que eu utilizo tantas variáveis assim para definir um campo do tipo Choice, certo? Eu só quero lembrar que a própria documentação do Django já nos traz essa recomendação aqui como uma forma de definir o Choice. Na minha opinião, esse tipo de padrão aqui para o Choice, ele deixa o código mais claro durante o desenvolvimento, tanto para você quanto para outros desenvolvedores que possam também estar ajudando você naquele projeto. Eu vou exemplificar aqui criando um outro modelo, vocês vão ver como isso pode ajudar, certo? Vou criar aqui um modelo chamado documento. Todo documento ele tem um número. Teu RG tem um número, tua CNH tem um número, certo? Teu CPF tem um número. E vou criar outro campo aqui chamado tipo, que vai ser o tipo daquele documento. Se ele vai ser um documento do tipo CNH, se vai ser um documento do tipo CPF, ou se vai ser um documento do tipo RG, que é documento de identificação, certo? Então, model, field. E o tipo, certo? Só que o tipo ele está limitado, então vamos criar um choice para aquele tipo. Tipo choice, certo? Então vamos lá. A primeira opção aqui é o CPF. Vou dizer aqui que a primeira opção, que é a opção 1, vai ser o CPF. A segunda opção vai ser o RG. E a terceira opção vai ser o CNH. A primeira parte desta tupla, que é o número 1, 2 e 3, é o valor que vai ser armazenado no banco de dados, certo? A segunda parte é o que a aplicação Django traz para a gente no nosso front-end, certo? Então, quando você dizer que o tipo daquele documento é um tipo CPF, no banco de dados vai estar armazenado no número 1. Quando você falar que o tipo é um RG, no banco de dados vai estar lá o número 2. Então, vou modificar aqui, ao invés de char field, vai ser um integer field, certo? Para facilitar. E vou criar aqui a opção choice, vou dizer que é do tipo choice, certo? Vou dar aqui um migrate para que ele possa criar essa tabela no nosso banco de dados. Pronto, ele criou o nosso modelo documento e agora eu vou abrir aqui o shell da nossa aplicação, certo? E vou importar o documento para esse shell. E veja o seguinte, se eu quiser criar um documento aqui, eu vou ter que botar documento.objects.create, vou ter que passar o número do documento, certo? Número do documento, colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, é um exemplo só. E o tipo. Aqui a gente vai ter que especificar o valor que vai ser armazenado de banco de dados, certo? Porque isso aqui é o que o Django já só mostra pra gente no front-end, mas o valor real deste atributo é 1, 2 ou 3, é um integer field, certo? É um campo inteiro. Então a gente vai ter que dizer aqui que ele é do tipo 1, ou seja, ele é um tipo do tipo CPF, certo? Vou deixar aqui no padrão do CPF para facilitar. Então é do tipo CPF. Quero criar outro objeto, que vai ser agora o RG. Aí ele vai ser do tipo 2. Veja que não fica muito claro, tipo 1, tipo 2. Se eu quiser criar aqui um filtro, eu quero fazer um filtro de todos os objetos que são do tipo RG. Ah, tipo RG é o que? É o tipo 2, certo? RG. Então tipo 2. Veja que não é muito claro, não fica muito claro, certo, esse tipo. Então, se eu quiser fazer a configuração, eu vou pegar aqui um objeto, certo, documento. Peguei aqui esse objeto e o tipo dele é o tipo 2, certo, que é um RG. E veja aqui, se eu quiser verificar se esse documento tem um tipo RG para fazer alguma coisa, eu vou ter que fazer if documento.tipo igual a tipo 2, que é o RG, certo? Então, RG, certo? Então veja que este if ele não fica tão claro assim, tá certo? Não fica muito claro durante o decorrer do código. Então imagine lá várias linhas de código, vários módulos utilizando if documento.tipo igual a 2, igual a 1, você armazenando o número 1 e o número 2. Para o desenvolvedor vai ter que olhar o modelo aqui para saber o que é. E vai que tenha muitas variáveis, muitos modelos que utilizam choice fields nessa categoria. Então fica muito mais fácil você criar constantes que tenham aquele valor. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui que o CPF
tem o valor 1, o RG tem o valor 2 e a CNH tem o valor 3. Aqui eu posso substituir por CPF, que continua no banco de dados armazenando 1, pois a variável CPF é igual a 1, certo? Aqui RG e aqui CNH, certo? Então, ficou a mesma coisa. Eu criei 3 constantes aqui, isso não influencia em nada na performance do Django, certo? Criar esses atributos aqui não vai ser armazenado em banco de dados, não prejudica nada no modelo, certo? Só vai facilitar. Por quê? Porque agora, ao invés de... Vou ter que dar um update aqui no meu shell. Ao invés de estar comparando igual a 2, igual a 1, se é igual a 3, eu posso utilizar aquela constante, certo? Então, por exemplo, importa documento, eu posso criar já um documento que tem o número 1 e o tipo dele é um documento ponto, o nome da constante, certo? Documento ponto .cnh, por exemplo, ponto .cnh. Então ele cria pra gente aqui um documento. Deixa eu pegar esse objeto aqui pra gente, certo? Então tipo 3, que é aquele CNH, certo? E se eu for fazer uma comparação aqui, fd.tipo igual, fica muito mais fácil e muito mais limpo eu fazer isso. Aí do tipo CPF, certo? Print CPF else, que ele não é um CPF, ele é uma CNH, não é CPF, certo? Fica muito mais claro fazer esse tipo de codificação. E se eu modificar aqui, eu não vou precisar estar alterando todo o código. O tipo do CPF não vai ser mais 1, vai ser o 10, aqui vai ser o 20, aqui vai ser o 30. Eu não preciso estar alterando toda a minha codificação, todos os ifs que eu fiz nas minhas views, entendeu? Fica muito mais limpo o desenvolvedor fazer assim. Ah, Vinícius, mas se eu quiser aqui d.tipo, ele vai mostrar 3. Também é um 3, certo? Mas o que é o 3? Todo campo que tem a opção choice, o Django gera pra gente um método. E esse método é padrão, que é get, underline, nome da variável, certo? Underline display. Este método ele mostra o valor que está aqui ao lado, certo? Aqui, só lembrando que aqui é o valor, lembrando novamente, aqui é o valor que o Django armazena no banco de dados. Então, quando eu cadastrei lá um documento do tipo CNH, se eu for lá no banco de dados, vai estar no número 3, certo? E aqui é o valor que o Django mostra pra gente no front-end. E o que interessa pra gente no front-end é mostrar, não o número 3, 2 e 1 que está no banco de dados, é mostrar o que aquilo é igual, ou seja, o número 3 equivale a CNH. Então, como é que a gente mostra? O próprio Django já gera esse tipo de método para cada choice, certo? Que a gente tem. Então vamos lá, só exemplificar aqui. Então eu posso botar aqui d, que é o nosso documento, .get, nome da variável que é tipo, .display, certo? E vai mostrar pra gente o que está aqui no campo do tipo, nossa variável, na nossa tupla, certo? E no banco de dados vai estar armazenado o número. Então só para finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês como está armazenado no banco de dados. Vamos lá, deixa eu atualizar aqui. E vejam aqui nossos registros. Então, ó, o documento com ID 1 tem aqui, ó, o tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Mas pra gente aqui ele tá mostrando, vai mostrar CPF, CNH e RG no nosso front-end, certo? Isso otimize muito lá o consumo do banco de dados, pois não vai ficar aqui o nome, uma string chamada CPF repetitiva e aumenta a performance do nosso banco de dados, certo? Então esta foi a dica de hoje e um abraço, galera.